Depois do vídeo de Nicolas Ferreira ultrapassar a marca de 300 milhões de visualizações e fazer com que medidas de fiscalização nas transações financeiras fossem barradas, Nicolas Ferreira é duramente criticado e ofendido. Isso daqui é só para você ter ideia contra quem nós estamos lutando. O tipo de pessoa que não tem escrúpulo, não tem nenhum tipo de limite para poder te atacar simplesmente porque eu fiz um vídeo informando sobre o Pix. Quem conhece meu pai aí sabe que é exatamente o oposto. Não tem uma linha para poder falar da vida do meu pai aqui em Belo Horizonte. E ele, obviamente, será devidamente processado. E eu não tenho dúvidas que ainda existem, né, magistrados bons nesse país. E se Deus quiser, ele será devidamente responsabilizado por isso. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Se eu não concordo com a sua ideia, eu te ataco com mentiras, calúnias, difamação e até mesmo com quem é da sua família. Esse é o tipo de gente que arrota tolerância, amor e que apoia o governozinho daqui, ó, do amor. O pastor Marco Feliciano comentou: hoje, mais do que nunca, estamos vivendo momentos na sociedade em que a verdade precisa ser levantada de verdade, mas como uma bandeira da qual nós não vamos abrir mão. Nós vivemos dias em que a ousadia de jovens comprometidos com a verdade de Deus nos fazem lembrar de grandes heróis bíblicos, assim como Deus levantou há milhares de anos atrás um rapaz chamado Davi, armado apenas com uma funda e uma pedra e um amor por Deus no seu coração, que enfrentou um gigante que assustava a sua nação inteira. Não foi a força física de Davi que venceu o gigante, mas a sua fé em Deus, a verdade que ele carregava no coração e essa vontade de mudar o mundo. Hoje eu vejo a história se repetir, não com espadas, nem lanças, nem pedras, mas com câmeras, com palavras e com coragem. Por exemplo, Nicolas Ferreira, um jovem que teme a Deus, com sua simplicidade e destemor, gravou um vídeo que desmoronou um decreto e abalou as estruturas de um governo que parecia inabaláveis. Foi como se uma pequena pedra, a pedra da verdade, atingisse o centro da testa de um sistema gigante e opressor. Esse momento nos faz refletir. Será que estamos vivendo dias como os de Davi, como os de Samuel? Como quando o Senhor Deus me levantou aqui no Brasil como um jovem pregador? Dizem que Deus continua a usar os improváveis para confundir os sábios. O Golias moderno pode ser uma ideologia, um sistema, um decreto ou até mesmo uma mentira institucionalizada. Mas basta um servo de Deus com a verdade e a coragem de proclamar o que é certo para que com uma pedra e uma funda atinja a testa dos Golias desse tempo e eles caiam, que eles desmoronem. Nicolas é apenas um instrumento. Assim como Davi, ele reconhece que a vitória não vem dele, mas do Senhor dos Exércitos. Irmãos, que isso nos inspire, viu? Nos inspire a lutar nossas batalhas com fé diária, com sabedoria e com a certeza de que Deus está conosco. E você, está disposto a pegar a sua funda e lançar a pedra da verdade? Deus nos chama a ser luz nesse mundo, a fazer a diferença e a não recuar diante dos gigantes que tentam nos calar. Vamos juntos com coragem enfrentar os desafios e proclamar que a verdade sempre prevalecerá. Que Deus abençoe você, sua casa, o seu dia, que Deus abençoe a nossa nação. E ei, garoto, ei, menino, dos rincões do meu Brasil ou das grandes capitais, das grandes igrejas ou das pequenas igrejas, de famílias abastadas ou de famílias bem humildes como a minha, Deus procura pessoas assim. Caiu o decreto da grande Babilônia petista. Você entendeu agora por que querem tanto regular as mídias sociais e insistem na narrativa de fake news? É que quando falamos e chega aos seus ouvidos, o povo conhece a verdade os liberta e os mentirosos caem por terra. Parece que estamos assistindo a um verdadeiro show de improviso no picadeiro do Planalto. O governo cria uma regra que fazia até o Pix virar pecado capital, mexendo assim no bolso do povo brasileiro e depois revoga como se nada tivesse acontecido. Ai, pessoal, mas não era fake news? É como se dissessem, erramos, mas quem nunca? E agora vem a pergunta que não quer calar. Se a intenção era tão boa, por que voltaram atrás? Será que a pressão foi forte demais? E o povo acordou antes do despertador socialista tocar uma trombeta de derrota, destruição e miséria? E aqui vai a minha análise. Primeiro, eles criam uma norma para saber quanto você gasta no Pix ou no cartão. Mas dizem que é só para acompanhar, não é para taxar. Ora, é como se você chamasse um lobo para cuidar das suas ovelhas e acreditasse que ele estaria ali somente passeando pelo curral. Já vimos esse filme antes e nós não cairemos nele de novo. Segundo, eles revogam a norma para parecerem salvadores da pátria. É o famoso ditado político, causa o problema para depois posar de herói. Mas o povo brasileiro, que anda lutando com o preço do café, com o preço do feijão e que não tem picanha na mesa, não cai mais nessa conversa mole. O governo disse que não ia taxar o Pix. Sei. Só que o mesmo governo que promete isso
é aquele que aumenta o imposto disfarçado de bondade. E o Pix, meus irmãos, é a salvação da Dona Maria, do seu José, do empresário que sobreviveu à pandemia, do dia a dia. Mexer no Pix é mexer na liberdade de quem trabalha de sol a sol para colocar comida na mesa. E eu termino deixando um conselho ao meu povo: seja sempre vigilante. Assim como o pastor cuida das ovelhas, precisamos cuidar da nossa liberdade. Olhe, o Pix continua sendo um pequeno milagre que queremos que dure aqui na terra. Mas o céu ainda é de graça, tá bom? E para ir para lá, basta aceitar Jesus como seu Salvador. Provérbios 29:2 está escrito: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo geme. E parece que temos gemido mais do que nos alegramos, não é verdade? Mas eu creio que não há mal que dure para sempre. E lutaremos até o fim desse império das trevas que aí está. E 2026, é logo ali. Nicolas, com a sua coragem, o seu compromisso com os valores cristãos, você é hoje uma voz essencial no Congresso Brasileiro. Obrigado por você estar conosco aqui. Nicolas nos lembra que o Brasil precisa de líderes que defendam a liberdade, a verdade e o progresso, sem impor mais fardos ao cidadão. Nós, deputados, como representantes do povo e também servos de Deus, não podemos ficar calados. A nossa missão é proteger os mais vulneráveis, os trabalhadores, os empreendedores. Nós somos a voz do povo. Nossos valores são os valores que sustentam essa nação. Que Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro. Que Deus te proteja, Nicolas. Que Deus guarde a família Bolsonaro por inteiro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e juntos seguiremos lutando por um país mais justo e mais próspero. O jornalista Alexandre Garcia e Antônia Fontinelli também comentaram. Vai ficar na história. Um tsunami democrático, um tsunami de democracia, uma onda imensa de democracia, quase direta, lavou a alma do Brasil. Foi a demonstração mais clara da ágora digital. É como se 225 milhões, não tem isso no Brasil, mas o Nicolas cresceu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele hoje está no Instagram mais que o Lula, acima do Lula. Mas, enfim, voltemos. Caso do Pix. O que eu vi foi um referendo digital. Parece que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, convocou a nação para se manifestar sobre uma fiscalização que cairia sobre os mais pobres. Sobre 40 milhões de informais, dizem que o número de informal é esse, né, que vão ficar sujeitos, ou não, né, dependendo da movimentação, a declarar imposto de renda. A Corja recuou após o sucesso do vídeo do Nicolas Ferreira, que já alcançou 250 milhões de views. Ou seja, quase um país inteiro, né? Nicolas sentou e leu para vocês um vídeo muito bem feito por ele e pela equipe dele, dissecando a possível taxação do Pix. E óbvio que quando a gente tem uma comunicação boa, é óbvio que quando chegou para mexer no bolso de vocês, eu falo vocês generalizando mesmo, o povo falou, epa, caralho, agora deu ruim. E a coisa viralizou. Quando o governo viu o estrago do vídeo do Nicolas, que quebrou a internet, coisa que outros deputados deveriam ter se unido para fazer também. Porque você vê Cleitinho gritando para um lado, Nicolas para o outro. E quem mais? Eu nem sei mais se tem mais alguém gritando. Algumas pessoas comentaram: botão de quem é a favor do impeachment do Lula. O sucesso desse vídeo é mais uma prova de que ninguém aguenta mais. O sucesso deste vídeo é mais uma prova daquilo que a democracia atual não nos deixa sequer mencionar. Não posso falar o que penso. Se falando no grupo da família já dá problema, imagina na internet. Deus te guarde, gigante.